Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje nós estamos pregando sobre o Salmo 23, dando continuidade àqueles versículos que nós vamos ler para a nossa meditação. Nós já falamos do versículo 1, do versículo 2, e agora vamos falar, e falamos do versículo 3, e agora vamos falar no versículo 4 do Salmo de Davi, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Meus irmãos, esta mensagem que Davi nos traz no Salmo 23 aponta única e exclusivamente para o Senhor Jesus, que é o nosso supremo pastor e é aquele que está conosco todos os dias da nossa vida. E o que é mais importante em tudo isso é que, como nós, servos de Deus e servas de Deus, temos que enfrentar os impropérios da vida, as intempéries do nosso tempo, de um mundo conturbado e dominado pelo inimigo de nossas almas, onde o pecado se moderniza e se entranha nas pessoas de uma forma tão enorme que somente tendo a visão de Deus para perceber tudo isso. E em meio a tudo isso, muitas vezes estamos andando e trilhando pelos desfiladeiros da morte. Por isso, Davi, que já no seu tempo enfrentava tanta dificuldade, com a própria casa de seu pai tendo ali muitos de seus irmãos como inimigos, não era fácil transitar servindo a Deus em meio às pessoas tão arredio à nossa fé. Então nós vivemos hoje, irmãos, nesse século 21, enquanto Jesus não volta para buscar as suas ovelhas, nós vivemos essas mesmas dificuldades. Quantas vezes não enfrentamos esses vales da sombra da morte? Quantas vezes não tivemos em perigo? Quantas vezes não tivemos dificuldade em nossa trajetória? Mas o mais importante de tudo isso é que nós podemos dizer como Davi: tu estás comigo. Aleluia. Irmãos, ter Deus na caminhada faz toda a diferença. Porque o Senhor nos auxilia, o Senhor nos conforta, o Senhor nos consola. O Senhor nos traz a garantia de que não estamos caminhando em vão, que a nossa luta não vai ser uma luta em vão, porque Ele está conosco todos os dias da nossa vida. E os instrumentos que Deus tem para tratar conosco na caminhada está aqui, irmãos, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro onde as letras têm vida, onde as letras transmitem vida, quando elas são estudadas e pesquisadas para o bem daqueles que servem a Deus. Note que os livros de filosofias, os livros com sabedoria humana, são apenas letras com sabedorias humanas, mas a Bíblia é um instrumento, que tem todos esses livros que nos fala de Deus, que nos auxilia a nós entendermos e compreendermos aquilo que Deus quer para a nossa vida.
E isso faz toda a diferença. O pastor que Davi fala diz que a vara e o cajado. A vara e o cajado, irmãos. A vara era um instrumento que o pastor usa tanto para direcionar as suas ovelhas, como para defendê-las dos pedradores. E a Bíblia é esse instrumento que nós usamos tanto para nos defender como para atacar, né, o inimigo de nossas almas, com o conhecimento que nós temos aqui nela. Portanto, a Bíblia Sagrada é o instrumento que Deus tem para nós em nossos dias, para nos dar orientação, para nos dar o conhecimento, para nos mostrar a verdade, para nos mostrar o caminho que devemos seguir. E isso é que é importante. E com esse conhecimento e com essa sabedoria que vem de Deus, nós podemos transitar nos desfiladeiros da morte e termos sucesso na nossa caminhada. E é isso que importa para a vida do crente. E é isso que conta, irmãos, para o nosso sucesso, para a nossa chegada ao porto seguro. Porque se assim não fosse, nós estaríamos perdendo o nosso tempo. Mas nós não estamos trabalhando e servindo a Deus em vão, porque apesar dele estar no céu, dele reinar no céu, ele está sobre essa terra para nos conduzir e para nos proteger e para nos consolar. Irmãos, é tão importante esses símbolos, né? Porque o pastor, ele usava também o cajado. O cajado é uma vara de aproximadamente 1 metro, 2 metros, não importa o tamanho que o pastor queira utilizar, com uma volta na ponta, como se fosse um cabo de guarda-chuva, para exemplificar melhor. Esse cajado, ele serve para orientar as ovelhas e também para defendê-las do perigo ou até da morte. Porque com esse cajado, na caminhada, quando a ovelha cai no buraco, o pastor mete aquele cajado com aquela volta, com aquela dobra, bota no pescoço da ovelha e puxa para fora, dando à ovelha mais uma vez a oportunidade de seguir. Porque se um animal dócil como é a ovelha cair num buraco, ele não sai, ele fica lá, ele não tem como sair, né? Tem outros animais que pulam, que faz algumas estratégias para se livrar de um perigo desse, mas a ovelha não tem. A ovelha depende exclusivamente do seu pastor, assim como nós, irmãos, dependemos única e exclusivamente do nosso pastor Jesus. E é ele que nos conduz na caminhada e nos leva para o porto seguro, para entrarmos no redil com segurança. Essa é a verdade, irmãos, que esse versículo transmite. Por isso é que o profeta Davi, ele diz isto, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, pelos desfiladeiros da morte, eu não temeria mal algum. E nós, irmãos, não temos o que temer. Sabe por quê, irmãos? Porque para nós não faz muita diferença. Seja vida, seja morte, o Senhor está conosco, né? Por isso que ele não temia mal nenhum. E hoje, irmãos, a gente não teme mal nenhum, porque nem sempre estamos tendo sucesso na caminhada. Sempre temos algumas dificuldades e às vezes algumas insuperáveis. Mas o importante é que nelas o Senhor está conosco, né? E o Senhor estando conosco faz toda a diferença, porque a sua vara e o seu cajado nos consola. Aleluia. Então, irmãos, essa é a nossa mensagem, essa é a palavra que eu trago para os irmãos neste versículo 4 do Salmo 23. Que Deus nos conduza, irmãos, em santidade,
em obediência, que a gente possa, irmãos, nos esforçar para sermos cada vez mais íntegros, cada vez mais fiel, cada vez mais prontos para servir ao Senhor nosso Deus, a quem nós amamos e para eles entregamos a nossa vida. E nós não entregamos a nossa vida para recebê-la de volta e fazer a nossa vontade decaída e cairmos novamente nos laços do inimigo. Nós estamos aqui com um propósito, servir a Deus, porque Ele nos conduz em toda a nossa existência e não temos que temer nenhum tipo de impropério desta vida, nenhum laço do inimigo, porque Ele está conosco e Ele estando conosco, nós estamos em segurança. E nós estamos em segurança, estamos tranquilos e não precisamos nos perturbar, nem nos preocupar com nada. Amém, irmãos? Então que Deus nos abençoe, fique com essa palavra e que aguardem a volta de Jesus, porque do jeito que o mundo está, nesta confusão e nesse sistema que nós estamos vivendo, pode ficar certo de uma coisa, irmãos, Jesus está às portas e precisamos estar pronto. Não vá se preparar, esteja pronto para ir com Ele para a glória. Que Deus nos abençoe. Amém.